Shalom a todos, meus irmãos. Então, como prometido, está aqui o tema pré-existência. Eu vou tentar resumir, porque assim como o tema semente da serpente, esse tema é mais complexo ainda, tá? Requer muitas peças, muitas chaves de entendimento e é algo muito mais profundo. Em relação a doutrinas do cristianismo presentes hoje, atualmente, ocorre um debate muito grande em relação a arminianismo e calvinismo. Ambas as linhas de teologia têm os seus pontos fortes e também têm os seus pontos falhos. Mas ambas correntes teológicas não têm entendimento ou desconhecem as duas chaves fundamentais: pré-existência e semente da serpente. Tá bom? Vamos lá. A decodificação de Apocalipse 12. Apocalipse 12, vemos uma mulher sobre uma lua e o dragão, que representa o próprio Satanás. Esse dragão arrastou terça parte das estrelas. Quando lemos as escrituras sagradas, meus irmãos, vemos que as estrelas da Bíblia são muito correlacionadas a anjos, a malaques do hebraico, mensageiros, seres celestiais, Benei Hai Elohim, filhos de Deus, anjos. E essas estrelas foram arrastadas pela cauda do dragão, por Satanás. E arrastar é uma palavra no sentido de ser a pulso, forçado, não por escolha. Entendeu? Não foi alguém que escolheu ficar do lado dele. Porque se você for ver Apocalipse 12, você vai ver 3 distinções. A classe dos anjos que defenderam o trono, a classe dos anjos que escolheram ficar do lado de Satanás e a classe das estrelas que foram arrastadas pelo dragão por Satã na terra. Temos 3 classes de seres angélicos, no caso, né? A rebelião celestial. Apocalipse 12, na verdade, o livro do Apocalipse em si, Book of Revelation, é um livro atemporal. Ele não está em ordem cronológica. Fala desde a pré-existência, da rebelião, até o fim dos tempos, inclusive até mesmo do governo messiânico e a consumação de todas as coisas. Tudo vai se correlacionando para o fim de todas as coisas. Mas agora, eu sempre digo, para vocês, para todo mundo entender o fim de todas as coisas, é necessário voltar às origens, voltar ao início de tudo. Desde o tempo da criação até mesmo o tempo atemporal, que é o tempo da pré-existência. Onde não reencarnação, onde você vai num loop, numa roda de samsara, nada disso. Agora, o seu eu, como espírito, como alma, como espírito, como ruach, esteve presente com o Pai antes da fundação do mundo. E isso tem total ligação com o sacrifício atemporal de Cristo, do Messias. A terça parte. Primeiramente, precisamos entender que o livro de Apocalipse é um livro atemporal e não está em ordem cronológica. O capítulo 12 menciona a rebelião nos céus liderada por Satanás antes da criação do mundo. Nesse mesmo capítulo, também vemos 3 classes de anjos, no caso são estrelas. Primeira classe, anjos que defenderam o trono do Criador. Segunda classe, estrelas, anjos, arrastados por Satanás para a terra. E a terceira classe, anjos que escolheram ficar ao lado de Satanás durante a rebelião. A ligação de anjos e estrelas, como dito anteriormente, os seres angelicais têm uma correlação profunda com as estrelas. O âmbito científico, meus irmãos, está totalmente ligado com o âmbito espiritual. Ambos estão interligados. Com a chegada de sociedades secretas, com a chegada de filósofos grego-romanos, com a chegada até do próprio iluminismo, se desvinculou o mundo espiritual
com a ciência do Criador, a ciência do Pai. Ambos têm ligação, sempre tiveram e sempre terão, tá bom? A analogia de estrelas e descendência. Aqui vemos uma ilustração de Abraão contemplando as estrelas. Lembrando que os antigos hebreus, assim como sabiam da real forma da Terra, da real cosmologia, tanto da Terra quanto do universo, eles sabiam também da pré-existência. No mundo hebraico, tem esse entendimento, e vamos ver mais adiante. O Guf, Salão das Almas. No mundo hebraico e na cultura judaica, tem esse entendimento do Guf, que é chamado de Salão das Almas. É quando a sua alma espera o tempo necessário para se encarnar na nossa dimensão, nessa dimensão terrena. Tudo tem um tempo, tudo tem um porquê e tudo tem um propósito. Existe um tempo determinado para todas as coisas, isso é bíblico. E o Criador tem esse tempo. E é na hora dele que faz todas as coisas, até mesmo o tempo, o lugar que você vai nascer. Você não escolheu nascer. Você não escolheu ser brasileiro, você não escolheu ser moçambicano, enfim, ser americano, você não escolheu ter a condição financeira que você está hoje, independente se está uma condição financeira boa ou ruim. Você não escolheu nada disso, mas por que você está aqui? Por que você está nessa condição? Já parou para pensar nisso? Por que existe um tempo determinado, até mesmo para você morrer? Sim, você tem o direito de escolha aqui. Mas tem coisas que nunca estiveram no nosso controle. Porque nascemos, onde nasceríamos, qual a nossa condição financeira, quando nascemos. São várias coisas, meus irmãos. E no mundo hebraico, no entendimento judaico até, se entende que o Messias não vai voltar até o Guf, que é o Salão das Almas, estiver totalmente vazio. E esse Salão das Almas está ligado diretamente à catraca celestial, que é o firmamento, Ráquia, o domo. Entra numa concepção da cosmologia aí. Mas aí entra num âmbito mais profundo ainda, que se eu focar muito nesse âmbito, o vídeo vai ficar muito longo e vai sair um pouco do foco. Porque primeiro eu quero mostrar para vocês o que de fato é a pré-existência, tá bom? Isso aí é uma camada mais profunda ainda que precisa de mais tempo, mais dedicação e mais foco, tá? E mais atenção. Isso aí eu vou deixar para outro vídeo, uma parte 2, que pretendo sim. Então aí o Guf, o Salão das Almas, que são justamente as estrelas, que são também depósitos de almas. Quando nós morremos, nós voltamos para a nossa estrela de origem. Sim, seres humanos, estrelas e anjos, os três estão conectados, tá bom? O código decodificado na Gematria. Para quem não sabe, a Gematria representa cada valor numérico de cada letra hebraica. Por exemplo, body, corpo. Decodificando na Gematria, dá o mesmo que Guf, Salão das Almas. Os hebreus têm esse entendimento. Abraão tinha um conhecimento do Guf e da pré-existência. O fato de Deus ter dito que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu não foi à toa. Isso foi uma total referência ao estado anterior tanto de Abraão quanto de toda a humanidade. Existe uma forte conexão entre anjos, estrelas e humanos. O Guf é o chamado Salão das Almas, e cada um de nós temos uma estrela de origem, como eu disse anteriormente. Existe um tempo pré-determinado, aí que entra também um pouco da predestinação. Sim, a predestinação é bíblica, e isso não tem como negar. Agora, da forma que é ensinado na doutrina calvinista, aí sim, não é bíblica. Porque Deus, o Pai, ele não programa. Você está condenado porque eu quero. Você está salvo porque eu quero. Não. Repita. Tudo tem um porquê. Tudo tem um pra quê. Tá? A predestinação está ligada também à pré-existência. Todos nós fizemos alguma coisa lá atrás. Para aqui nessa dimensão estarmos nessa condição. Inclusive, até mesmo o Messias era pré-existente no caso.
é bíblico. E o sacrifício dele foi atemporal. O que houve aqui foi a materialização do seu sacrifício. Mas ele morreu antes da fundação do mundo. Inclusive as escrituras falam, o cordeiro que morreu o quê? Antes da fundação do mundo. O livro de Enoque também fala que o Messias foi ungido antes da fundação do mundo e decidiu se sacrificar pela humanidade. Enfim, vamos lá. Existe um tempo pré-determinado para o nosso processo de encarnação desse plano físico. E quando nós morremos, voltamos para a nossa estrela de origem, aguardando a ressurreição. Não é reencarnação, tá? É ressurreição. Ao homem está destinado a morrer apenas uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está lá em Hebreus 9:27, se eu não estou enganado. Se eu estiver errado aí, você pode me corrigir, viu? Em relação à passagem, mas eu acho que é Hebreus 9:27. Quem são as estrelas arrastadas por Satanás para a Terra? Nós, meus irmãos. Somos os ditos neutros. As pessoas que também abordam o tema da pré-existência falam que os seres humanos eram os anjos neutros. Esse termo até que está correto, mas eu prefiro dizer em relação às estrelas, aos seres que não tomaram partido na rebelião. Foram seduzidos a ficar do lado de Satanás, mas também não escolheram ele. Não encheram totalmente o copo do pecado, da iniquidade, da rebelião, do afastamento completo. Enquanto os anjos de Satã, que escolheram ficar ao lado de Satanás, assim como o próprio Satã, eles se desconectaram totalmente do Criador. Agora nós não. Nós pecamos, sim, nós fomos destituídos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas também temos o direito da salvação. E o Filho, Messias, Yahshua, Yeshua, Jesus, enfim, outros chamam de Yehoshua, Yahusha, ele decidiu se sacrificar por todos nós. Para o quê? A reconciliação. Seu sacrifício atemporal. Eu sempre bato nessa tecla.